glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Todo mundo bem? Na bênção? Então tá bom. Bom, para quem não me conhece, sou o Everton Charme, discípulo do pastor Rodrigo Laine. Estamos aí hoje com a missão de trazer a palavra de Deus aí aos nossos corações. Amém? Amém. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 37, do versículo 23, amém? Nós vamos falar aí do filho de Jacó, o Jacó com a Raquel. Teve um filho abençoado aí, nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, amém? Uma história inspiradora. Todo mundo achou? Digam amém. Então vamos à leitura. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. Sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e iam para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfume e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois esconder sua morte? Ao invés de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas, afinal de contas, ele é nosso irmão, e é do nosso sangue. E os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de pratas. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Amém? Amém. Vou falar um pouquinho desse filho do Jacó com a Raquel, que é o José. Esse menino, ele tinha o amor do pai. O pai o amava mais do que todos os irmãos. Eu sei que é uma história conhecida, a maioria aí já deve ter visto na novela, né? Que teve na Record, mas é bom ler a Bíblia, faz parte, ler a Bíblia, é muito melhor. E o José amava esse filho dele aí, ele amava mais do que todos os outros filhos. Por quê? Porque ele teve esse filho com a Raquel em sua velhice, e ela queria muito ter o filho, e ele queria ter um filho com ela. Ele tinha outros filhos, porém esse, quando veio para premiar, seria aquela cereja do bolo aí na vida do Jacó. E José, ele, além de ser o filho amado, o pai presenteava ele. Então o pai inventou, o Jacó, inventou de dar para ele uma túnica de mangas compridas, uma roupa bonita para ele se vestir, e só deu para ele, não deu para os outros irmãos. Só José ganhou essa túnica. Eu imagino, se fosse nos dias de hoje, seria ele ganhando um Nike, seria ele ganhando um tênis bonito, e os irmãos dele olhando aquilo lá, falando: puxa, e aí pai, e para mim, não tem nada? Mas José era o querido. E numa noite José teve um sonho. Ele sonhou que estava pegando os feixes ali, ele e os irmãos dele. O dele ficava de pé, os dos irmãos se curvavam. Ele adormeceu novamente e teve um novo sonho. A lua e o sol e 11 estrelas se curvavam perante ele. E imagina, uma família que, se você pegar o histórico do pai Jacó dele, que no passado teve uns negócios mal feitos, né? Com o negócio de primogenitude, de comprar primogenitude, teve aí uns negócios mal feitos no passado. Então já era uma família toda torcida, toda conturbada. E ele fazia com que ficasse mais, demonstrando total amor e carinho para José e não para os outros filhos dele, ao ponto de comprar essa túnica e dar para ele. E aí José teve esse sonho. 17 anos de idade ele tinha. Quando ele teve esse sonho, acho que um pouco dele ser novinho, né? Não tinha muita experiência com a vida, ele inventou de contar.
E ele contou para os irmãos dele. Só que um detalhe, os irmãos dele já não gostavam dele. Quando ele conta esse sonho, os irmãos dele passaram a odiar ele mais ainda. Passaram a não gostar dele mais ainda. E a palavra fala que eles não conseguiam conversar pacificamente com José. Eu imagino que quando eles estavam ali na roda de irmãos, José chegava e eles saíam. Eles iam fazer outra coisa, José chegava e saía. E José, ele tinha uma missão. Ele trabalhava para o pai dele, e ele tinha a missão de ver o que os irmãos dele estavam fazendo de bom e de ruim. E toda vez que ele ia, ele trazia notícia para o pai. Aí uma certa feita, os irmãos dele estavam pastando, e o Jacó teve uma brilhante ideia. Queridos, entenda que Jacó, ele sabia que José não era querido pelos irmãos. Ele sabia disso. E se agravou depois da túnica e do sonho. Às vezes nós somos inocentes, né? E aí a gente tem sonhos, e a gente acaba contando esses sonhos. Que eu tenho um sonho de conquistar isso, de fazer aquilo. E aí a gente conta para pessoas que a gente fala, puxa, o cara é meu irmão, o cara tá comigo, o cara vai sonhar comigo. E a pessoa não está sonhando com você. Você está sozinho nesse sonho aí. E aí detalhe, ainda dá aquele comentário, nossa, que sonho não. Não é fácil você conquistar esse sonho não é esse sonho, não é um sonho comum. Porque quando José teve esse sonho, o pai dele o repreendeu. Falou, filho, viu, então nós vamos se curvar perante você? Dá uma segurada aí, filho. Eu sei que papai ama, papai cuida, mas não é bem por aí. E aí o Jacó teve uma brilhante ideia, falou, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e traga a notícia. Só que ele mandou José sozinho ver o que os irmãos dele se estava indo bem no trabalho. José foi sozinho lá. E quando seus irmãos estavam lá, eles foram para Dotã, saíram de onde eles estavam, foram para outro lugar. José se perdeu no caminho. José, ele se perde em busca dos seus irmãos, e ele já ia vir embora, porque ele não ia achar os irmãos dele. E eu lendo isso daí, aí eu falei, puxa vida, ele encontra um cidadão, aparece uma pessoa do nada. A princípio, quando eu li, eu falava, nossa, esse cara aí acabou com a vida de José. Porque ele fala, seus irmãos saíram daqui, foram para Dotã. E José foi ao encontro dos seus irmãos. Agora imagina se esse homem não aparece, José não iria. Eu lendo isso daí, eu fiquei, mas nós podemos ver a mão de Deus nesse negócio. Porque se José volta, nada teria acontecido com o que aconteceu. E pessoas iriam morrer. E nós vamos entender logo mais à frente por que pessoas iriam morrer. Seus irmãos lá, ele se achegando, de longe, os irmãos vê José vindo. Imagino que o que chamava mais atenção no José era a capa, né? Era a túnica que ele tinha ganhado. Imagina os irmãos dele olhando, lá vem, ó. Aí um falou para o outro assim, ó, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, o cara que sonha. Porque eles começaram a tramar, falaram, vão matar ele? A gente mata, o pai não vai nem saber que a gente matou ele. E a gente joga ele nesse poço. Aí Judá, um do outro, os irmãos, falou, não, viu, não vamos matar não, Rubem, não vamos matar não, vamos preservar ele, não mata ele não. Mas Rubem fez isso, queridos, não para livrar a vida do irmão, não porque ele gostava de José, porque ele também não gostava de José, ele também achava o José um sonhador. Cuidado quando você é um sonhador, porque as pessoas vão tentar te jogar no poço. Seu sonho pode incomodar algumas pessoas. E alguns sonhos não são sonhos, né? São verdadeiras revelações. E ele falava, não vamos fazer isso não, vamos colocar ele no poço aqui e depois a gente vê o que faz. Mas ele fez isso premeditando o quê? Colocamos ele no poço, eu vou, resgato ele e levo ele para o pai. Aí ele ganhava uma moral com Jacó, né? Com o pai Jacó dele. Devolvo ele para o pai e está tudo certo, família bonita, feliz, tudo lindo. Só que Judá teve um outro
uma outra situação. Peraí, viu? Tá certo, não vamos vender não. O que nós vamos ganhar vendendo o nosso irmão? Quer dizer, matando o nosso irmão. Vamos vender eles, vamos vender ele. A gente vende ele, o sangue dele não vai estar nas nossas mãos, e tudo certo. Então quando José chega, a primeira coisa que eles fazem, tira a túnica. A túnica é um presente que ele tinha ganhado do pai dele. A túnica era algo que chamava a atenção dos irmãos, pois foi através da túnica que a ira dos seus irmãos ficou maior ainda sobre José. Então a primeira coisa que eles fazem é tirar o presente que ele tinha ganhado do pai. Segunda coisa, eles jogam José no poço. A Bíblia fala que o poço estava vazio e seco. Ou seja, não tinha nenhuma aguinha ali para José, pelo menos tomar uma aguinha de vez em quando, ou para amortecer a queda dele, né? Ele caiu num poço seco e vazio. Imagina, José nesse poço, esse poço seco, esse poço vazio, e ele, imagino eu que ele conseguia ouvir o que os irmãos conversavam, a trama dos irmãos, porque os irmãos pararam para comer, para se alimentar, enquanto o irmão estava no poço, enquanto ele estava com a capa do irmão, sem saber o que fazer, mas imaginando vendê-lo, e chegaram num consenso em vender, e assim fizeram, venderam para esses ismaelitas que passavam ali. Aí ele foi vendido, foi para o Egito, levaram ele lá no Egito. No Egito, ele foi vendido para Potifar, que era o cara do exército de Faraó. Ele comandava todo o exército, todo. Eu quero que você entenda o seguinte, querido. Deus, ele era com José. E José, ele tinha uma unção que aonde ele colocava as mãos, prosperava. Isso veio de Deus. Deus estava com ele em todo o momento. Deus estava com José, na vida de José. Então ele começa lá como escravo, na casa de Potifar, começa a trabalhar, e tudo que ele vai colocando na mão vai prosperando, ao ponto de, a palavra fala que Potifar nem sabia mais o que tinha, porque tudo que ele fazia estava certo. Então deixou tudo na mão dele. Tudo estava na mão de José. Tudo na mão dele. O que aconteceu? Passado uns tempo aí, a mulher de Potifar começou a olhar José. A Bíblia fala que era um rapaz bonito, de boa aparência, e começou a desejar aquele rapaz. Entenda que José ele tinha 17 anos nessa situação aí, que ele foi vendido como escravo para Potifar. E dia após dia ela queria se deitar com ele, mas ele se manteve firme. Imagina um jovem de 17 anos, tá voando, e aquela mulher se insinuando para ele. Imagino que ela falava: Zé, chamando você aqui, Zé, quando não tinha ninguém na casa. Zé, e ele fugindo dela. Queridos, foge da aparência do mal. Tem situações que nós temos que fugir. Se a Bíblia fala que se um olho te fizer pecar, arranca, afasta ele de ti. Arranca, foge do pecado, foge daquilo que te aproxima do inferno. Porque nós temos duas situações para o céu. A primeira situação, que é a melhor, é amar a Cristo. E a segunda situação é ter medo do inferno. Foge. É pecado? Foge. O problema é que nós estamos num momento da sociedade que a gente vai e pega, né? A gente vai e quer, a gente vai e abraça. O problema não é nem nosso. Uma vez eu ouvi o pastor falar isso aí, ficou na minha mente. O problema não é nem nosso, e a gente fala: puxa, eu quero aquele problema para mim. Você vai e pega a situação. Você vive uma situação que não era nem para você viver. Mas ele não, ele continuou firme. Ele fala para ela: viu, o meu Senhor, longe de mim pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Nós temos que fazer as nossas coisas como se estivesse fazendo para Deus. Não dá para fazer meia boca. Não dá para a gente ser mais ou menos. Não dá para a gente ser morno. Um morno é terrível. Ou você é frio ou você é quente. Não dá, queridos. Nós temos que
que fazer o nosso melhor, como se estivesse fazendo para Deus. Esse era o segredo de José. O segredo de José era intimidade com o pai, porque ele tinha intimidade com o pai. Os outros filhos também poderiam ser queridos, mas a diferença estava na intimidade. A sua diferença do que você conquista, do que você faz, está na intimidade que você tem com o pai. Está na intimidade que você tem com o teu pai. Quando eu estava lendo, e aí eu falei para minha esposa, vou falar de José. Aí ela falou assim, então você vai dar o exemplo do teu irmão? Porque eu brinco que lá em casa o meu irmão mais novo, ele é o José do Egito. Só que da parte da minha mãe. Porque tudo tem que ser tem que ser um Marquinho, filho. Você falou, mãe, deixa que eu levo a senhora no açougue, deixa que eu, né? Não, filho, não precisa. Mas você não tem que ir, mãe? Não, deixa que o Marquinho leva. Aí eu brinco, viu? O Marquinho é o Zé do Egito, então. Quando eu falo com ele, ele fala, ô Zé, ele trabalha lá na fábrica com a gente. Quando eu vejo, ele fala, o Zé lá vindo lá. Aí os caras, o Zé do Egito. Meu irmão é o Zé do Egito, da mãe. Aí ele fala, eu tenho intimidade com a mãe. E é verdade. Tudo é questão de intimidade. Eu tenho um pouco mais de intimidade com meu pai, ele com a mãe. O legal é que tudo, pastor, tudo a mãe pede para o meu irmão. Tudo. Quem cresce numa família grande acaba vendo, não que o pai ou a mãe tenha filhos que ela gostem mais e tal, mas tem o José do Egito, tem. Pode procurar que tem, né, irmã Dani? Tem o José do Egito. E, queridos, ele lá na casa de Potifar, a mulher querendo dia após dia se deitar com ele, a mulher querendo ele, a mulher desejando ele. Entenda que era uma mulher que tinha posses, era uma mulher que era tratada na beleza, não era uma qualquer, ela estava no Egito ali, mas o marido dela tinha uma posição ali no Egito. E as mulheres de maridos que têm uma posição, elas eram diferenciadas porque ela tinha um tratamento, mas ele manteve o seu propósito. Nós temos que manter propósito, queridos. Até exemplifiquei hoje de manhã, que chega na segunda-feira a pessoa fala assim, é amanhã o que? Amanhã eu vou para a academia, amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã, vou treinar, vou trabalhar, vou produzir, vou fazer, vai ser. Chega janeiro é a mesma coisa. Lá em dezembro começa a escrever. Tem uns que gostam de escrever, né? E é bacana quando você escreve, que você alcança uma daquelas coisas que você escreveu, e aquilo te dá prazer, porque se você não escrever, você acaba esquecendo, e aquela conquista, sabe, acaba sendo uma conquista de alegria, mas acaba sendo apenas mais uma conquista. E quando você escreve, você olha e fala, puxa vida, que bacana, eu escrevi isso tal dia, e aconteceu. É bacana isso daí. Se mantenha firme no propósito. Colocou? Faça. Eu vou ler um livro. Aí compra lá um livro. Lê 3 páginas. Aí fala, nossa, esse livro tá chato, não vou ler ele mais não. Não, queridos, leia o livro. Termina, vai até o fim. De repente a última página é a página do clímax do negócio, que você fala assim, puxa, valeu a pena. Valeu a pena investir nesse livro aqui. Valeu a pena eu ler, eu ter esse momento aqui. Tudo é uma questão de continuar no propósito. Não fuja do seu propósito, não fuja do seu foco, mantenha o foco firme. Vai. José fazia isso. José, ele fazia isso. E ele foge. Até que uma vez, ninguém na casa, ela, Zé, cadê você, Zé? Procurando o José, ela acha ele, ela junta ele pela capa, ele deixa a capa na mão dela e foge. E ela começa a gritar. E aí ela chama todo mundo da casa e fala, ele tentou abusar de mim. Até que chega quem? Potifar, o chefe dele, o dono dele, né? Porque ele trabalhava como escravo lá. Um cara que tinha tudo com o pai. José tinha tudo com o pai dele. Jacó amava ele, como eu falei, mais do que os filhos. Foi jogado num poço frio, gelado, sem água. Num poço sem água, seco. Seco, horrível. E agora estava sendo acusado de estupro, sem nada a fazer. José não fez pecado nenhum. Lembra aquele homem que encontrou ele e falou onde os irmãos estavam? É esse homem aí. É esse que a princípio eu falei, rapaz, que vontade de dar um copinho na orelha desse homem. Era ele, mas ele que colocou José no propósito para salvar vidas. Ele é lançado no cárcere.
preso. José foi preso. Agora imagina, o cara tinha tudo, agora era presidiário. Foi jogado na prisão. Passado um tempo, a Bíblia relata que chegou o copeiro do rei e o padeiro do rei também foram presos. Só que, lembra que eu falei que José, ele tinha algo específico na vida dele, que era uma unção de excelência? Que Deus estava com ele. Entenda, Deus estava com José, ele escravo. Deus estava com José quando ele estava com o pai dele. Deus estava com José. Isso é uma unção de excelência. E aonde ele colocava a mão prosperava. Assim foi na casa de Potifar. Por isso que Potifar não matou ele. Porque ele falou, peraí, será que está certo esse negócio aqui? Será que ele iria fazer isso mesmo comigo? Mas mesmo assim ele teve que dar ouvido, porque as pessoas olhavam o que a esposa dele falava. Por isso que ele foi preso. E aí lá na prisão ele começa a fazer ao ponto dele ser o encarregado de todos os presos. Ele tinha a chave na mão ali, ó, da prisão. Unção de excelência. Ele fazia tudo bem feito. Ele fazia tudo bem feito. A prisão não era o destino, era o caminho. A prisão não era o destino de José, era um caminho. E lá na prisão ele faz amizade com esse copeiro, com esse padeiro, e eles começam ali a conversar, eles começam a serem amigos. Eu imagino que José, um meninão novo, só que com toda essa vivência, agora presidiário, encarcerado, mas mesmo assim fazendo prosperar, fazendo dar certo, conversando lá. E aí, como que é viver com Faraó? Como que é viver no meio da beleza, no meio da riqueza? E eles conversando, fizeram uma boa amizade. E aí, uma certa feita, o copeiro e o padeiro sonharam, tiveram um sonho e ficaram perturbados com o sonho que eles tiveram. Entenda que tudo na vida de José foi sempre um sonho, né? De início parece um pesadelo, mas sempre teve sonho envolvido. Sonhar é bom demais. Existem sonhos que nos deixam perturbados, que nós temos que orar no outro dia e repreender. Sabe aquele sonho, aquela batalha mesmo, que você, meu Deus, não sai nenhum glória ali. E existem sonhos que você fala, nossa, eu quero sonhar de novo. Aí você tenta dormir mais 5 minutinhos para ver se sonha de novo. Só que não vai sonhar de novo. É aquele momento ali. Aquele era o momento. E tudo é sonho. Então, o copeiro sonhou que ele pegava 3 uvas e espremia na taça de Faraó, tornava-se suco e ele entregava para Faraó. Aí José falou, tá aí a interpretação do seu sonho, tá fácil. 3 dias. 3 dias você vai ser restituído a seu cargo. 3 dias você vai voltar a fazer o que você fazia antes, que é cuidar do rei, que é cuidar de Faraó. Verdade? Verdade. Imagina o padeiro olhando aquilo lá e falando, opa, meu sonho também teve 3, hein? Vai lá, Zé, também sonhei. Sonhei que eu tinha 3 cestos de pães e eu colocava na cabeça e vinham as aves dos céus e comiam e tal. Aí José falou, o seu também está fácil. São 3 dias. Opa, 3 dias? Mas só que 3 dias você vai morrer. E as aves do céu vão comer você. O que aconteceu? Passaram-se 3 dias. O copeiro foi restituído ao cargo. E o padeiro morreu. Foi enforcado, morreu. Aconteceu aquilo. Detalhe, que quando José conversava com o copeiro, ele falou assim, quando você estiver na presença de Faraó, lembre-se de mim, porque eu nada fiz para aqui estar. Eu não fiz nada para estar preso aqui, para estar nessa situação. Eu fui acusado injustamente. Ele foi acusado injustamente, queridos. E ele estava lá, preso, encarcerado. E os sonhos, cada vez mais distantes. Sonhos dele. Imagino que nesse momento ele se perguntava assim, puxa, parece que as coisas vão cada dia de mal a pior. De mal a pior. De mal a pior. De mal a pior. Já reparou que situações que acontecem, aí você fala, vixe, aconteceu isso, é ruim. Aí vem outra situação, é ruim de novo. Aí parece que tudo que acontece de ruim é só com você. Só com você. Você já acorda de manhã, pum, bate o dedinho assim, o dedinho tem um imã, bem no cantinho da cama ali, que você bate bem o dedinho, pá, na hora que você acorda. Já começa ali, batendo o dedinho, já cedo. Você fala, vixe, hoje é o dia.
Aí você chega, acontece algo pior. Aí você fala, vixe, hoje é o dia. Mas existem dias, até brinco, que parecem noite, de tão obscura que são. Mas está na nossa mão a gente acender um farolete aí e seguir. Está na nossa mão a gente escolher viver a melhor parte. Porque quando os dias estão ruins, por mais difícil que pareça, nós temos que continuar nossos sonhos. Nós temos que continuar a fazer. Como? Orando, pedindo ajuda. Graças a Deus nós estamos numa igreja que trabalha nos lives, que trabalha em células. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque até de manhã eu contei que tudo que José falava era um pouco da imaturidade dele. Ele era um menino muito imaturo com o que ele falava. Ele não, até a idade dele fazia ele não ter muito filtro, né? E ele acabava contando. Ele tinha necessidade de falar, a necessidade de contar aquilo que se passava com ele, na mente dele. Entenda que nem todo mundo está preparado para ouvir os seus sonhos. Nem todo mundo está preparado para sonhar com você, para sonhar os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são bem maiores do que os meus, e tem que ser, queridos. Quando José ele começou, eu imagino que José começou a fazer uma reflexão da vida. Puxa, eu tinha tudo com meu pai, eu tinha tudo lá em casa, e eu não entendo porque os meus irmãos não gostavam de mim, porque os meus irmãos fizeram isso, porque os meus irmãos me jogaram nesse poço, porque me venderam, porque tanta falta de amor. Ora, ele só tinha 17. Passado um tempo, Faraó teve um sonho, de novo, mais um sonho, para cruzar com a vida de José. Tudo foi em sonho. O sonho jogou José no poço, e o sonho vai colocar ele de governador. O sonho joga ele no pior estágio dele, que é quando ele é vendido, que acontece todas essas coisas com ele. Mas o mesmo sonho vai restaurar a vida dele. E a Bíblia fala que quando o Faraó teve um sonho, ele sonhou que tinha umas vacas pastando bonita, gorda, 7 vacas bonitas, gordas, e chegavam-se mais 7 vacas magras, feias, e elas comiam as vacas bonitas. Só que nada acontecia com elas, elas continuavam feias. A diferença é que elas acabavam com as vacas bonitas. Essa era a única diferença. E ele adormece novamente, e aí ele sonha com espigas, 7 lindas espigas, 7 espigas lindas, e mais 7 espigas feias, mirradas, enfim, espigas detonadas aí pelo vento, pelo frio. E as 7 espigas feias devoravam as bonitas, mas elas continuavam feias. E ele acordou Faraó acordou, meu Deus, que negócio é esse? Mandou chamar tudo, chama lá os astrólogos, chama quem tem que chamar, chama todos os sábios aqui do Egito. Eu quero conversar com esses caras aí. Esses caras têm que me dar o que eu sonhei, tem que me dar a revelação do meu sonho, tem que me dar a interpretação desse sonho aí. Eu não vou ficar em paz enquanto eu não ter. E contou para eles. Sabe o que aconteceu? Os caras que eram estudiosos, nada puderam fazer. Não entenderam o sonho do Faraó. Não entenderam por que o Faraó tinha sonhado isso daí. Só que o copeiro, entenda que José tinha 17, e quando ele se apresenta na presença de Faraó, ele tinha 30. E o copeiro lembrou dele. Falou, puxa vida, pequei. Tem um rapaz lá, um homem lá preso. Lá na cela, lá onde Potifar mandou, que era escravo dele. E esse cara aí, sonhamos eu e o padeiro. E ele deu a interpretação do sonho de nós dois no mesmo dia. Passou os 3 dias que ele prometeu e aconteceu o sonho. Aconteceu. Mas entenda que José estava ali, mas preso, em situação de cárcere. Mas ele, na situação que ele estava, ele controlava toda a cadeia ali. Não é a situação que você vive. Entenda, não é o lugar que você vive. É você que faz o lugar, é você que transforma o lugar. Transforma o lugar onde você estiver.
Transforme aonde você estiver. Transforme como? Com a presença de Jesus na sua vida, com a presença de Deus na sua vida. Você transforma as pessoas, transforma o ambiente, porque ele transformou e ele prosperava. Ah, mas é fácil, na vida dele tinha uma unção de excelência. Sim, essa unção que era a intimidade que ele tinha com o Pai, que nós também devemos ter, intimidade com o Pai. Nós temos que ter essa intimidade com o Pai, queridos. E aí o copeiro se lembrou do Zé. Mandaram, vai lá buscar então o Zé lá no cárcere lá. Aí a Bíblia fala que fizeram a barba do José, colocaram roupa em José para ele se apresentar para Faraó. E José chegou para Faraó se apresentar. Eu imagino Everton, no lugar de José, eu ia estar com a mão gelada igual eu estou aqui agora. Eu ia estar, meu Deus, eu vou falar com o Faraó. É a chance da minha vida. Eu imagino que ele deve ter dobrado o joelho e falado com Deus: Deus, vai na minha frente, coloca palavras nas minhas bocas aí, Deus. Quando a gente entra em alguma reunião, que está a diretoria lá na fábrica, antes de eu descer para a reunião, eu oro a Deus, falo: Deus, que não seja o Evertinho aqui não, vai na minha frente, Pai, faça por mim, me ajuda, eu sei que sozinho eu não estou, o Espírito Santo está comigo, Pai, agora é nós, é nós por nós. E aí ele vai, e Faraó conta o sonho que teve para ele. Aí ele fala: esse é teu sonho? Tranquilo. É o seguinte, seu sonho é assim, ó: 7 vacas, 7 espigas, 7 vacas bonitas, 7 espigas bonitas, são 7 anos de fartura, ponto. 7 vacas feias, 7 espigas feias, são 7 anos de miséria, fome. Aconteceu. Então passaram 7 anos, fome, 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Aí Faraó fala para ele: viu, você é entendido mesmo, hein, moço? Você é... Aí ele fala: não é eu, é Deus. Ele poderia se promover, né? Ele poderia falar: não, eu sou o cara mesmo. Não, é Deus. É Deus. Ele fala, em momento nenhum ele fala que é ele fala: é Deus. Não é por mim, eu não faço nada, é Deus que traz a revelação. E é Deus que traz a revelação, querido. Você já parou para perceber que quando você está naquele momento, sabe, que só você e Deus, que você coloca a cabeça no travesseiro e fala: meu Deus, e agora, como que eu vou sair dessa? E aí vem a palavra, e você vai no culto que você nem gostaria de vir, e fala: puxa, hoje eu estou tão cansado, acho que eu vou assistir online. Nada contra assistir online, que também é bênção. Tem os nossos irmãos nos assistindo, que não puderam estar aqui, é bênção, a gente alcança muitas pessoas. Mas quando você vem, entra na atmosfera, e aí você fala: meu Deus, e aí a palavra vem e fala com você, você fala: puxa vida, nem para o culto eu queria ir hoje. E a palavra vem diretamente ao meu coração, e Deus fala diretamente comigo. É um momento de hoje, queridos. Eu estou falando com vocês aqui, para mim Deus está falando demais, porque existem momentos que eu falo: Deus, é Deus por mim, é Deus por mim, é Deus purinho por mim. E aí ele fala para Faraó: eu não faço nada, quem faz é Deus. Então Faraó é o seguinte, pega a quinta parte desses 7 anos de fartura, vamos guardar esse negócio aí. E ele começou a dar ideias. E aí Faraó fala: viu, mas quem que nós podemos pôr? Agora Everton, não heresia, tá, queridos? Eu imaginando, ele falando com o Faraó: não, tem que colocar um homem bom. Coloca um homem bom, um homem que vai resolver. Nós precisamos de um homem que resolva. O Faraó fala: tá, você é o cara, você, a partir de hoje, Zafanete Paneia, você é o cara, você resolve, abaixo de mim é você. Ele tira o anel e coloca em José. Tudo era selado com anel. O anel era o poder da assinatura, vamos falar assim. O anel tinha um decreto, era selado com o anel naquele momento lá no Egito. E ele tinha um anel, ele tinha o poder da assinatura, ele tinha o poder na mão. O anel estava com ele agora, ele só estava abaixo de Faraó. E ele foi constituído governador. O mesmo José que estava no poço, o mesmo José que foi vendido, o mesmo José que foi injustiçado, o mesmo José que esteve preso, é o governador. É o mesmo José. Nada mudou. É a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque
Eu coloquei no quinto tópico assim, ó: Deus pode transformar aquilo que fizeram contra você em instrumento para abençoar outras pessoas. Se José não tivesse seguido o seu propósito, se José tivesse, sei lá, fugido, ou se José não tivesse encontrado esse abençoado que fez José encontrar os seus irmãos, na hora que chegasse os 7 anos de miséria, todos iam morrer. Sabe por quê? Porque a miséria não foi só no Egito, foi geral. Em nenhum lugar tinha comida. Os irmãos, o pai de Jacó, o pai Jacó, sabe? Lembra o Jacó, o pai de José? Ele falou assim para os seus irmãos: ó, fiquei sabendo que lá no Egito tem comida, vão lá e compra. E os irmãos foram lá comprar comida. Chegaram lá, quem estava lá? O José, o irmão que eles tinham vendido, só que agora como governador, não mais como escravo. Não o mesmo irmão que estava no poço, de 17 anos. Tanto é que eles não conheceram o seu irmão. Mas José, quando bateu o olho, conheceu. E José falou: ah, vocês são espia, né? Porque José começou a usar de estratégia, queridos. Ele queria conversar com os irmãos dele. Mas como que ele vai se aproximar dos irmãos dele? Vocês são espia, né? Vocês vieram espiar aqui. Não, pelo amor de Deus, nós não somos espias. Não, nós estamos aqui amando do nosso... Quem é seu pai? Não, nós estamos aqui... Nosso pai nos mandou aqui comprar mantimento. Mas vocês são só vocês? Não. Nós tínhamos um irmão que morreu. Oh, que Deus o tenha. Só que José estava olhando eles ali. Imagina José. Se coloca no lugar de José. O tanto que você sofreu por causa dos seus irmãos. O que você ia fazer? Esfolar eles. Uma casa que nós éramos em 3. Nós fomos em 3, né? 3 irmãos lá na mãe. 3 homens a mãe teve. Nós fechava o pau, pastor. A mãe, coitada da mãe. Nós fechava o pau em casa. E eu era o mais ruinzinho de todos eles. O mais ruinzinho era eu, pastor. Agora imagina, o Zé ali olhando os irmãos, ele era o mais novo, com certeza tomava os copinhos na orelha, com certeza ele era o que era zoado, né? Tanto é que ele foi o sonhador, foi vendido, ninguém gostava dele. E José olhando aqueles caras curvados, tô acabando, tá, pastora? José olhando aqueles sonhos curvados perante eles. E vindo à mente o sonho dele, ó. Os irmãos dele estavam ali. José, ele sai da frente dos irmãos para quê? Para chorar. Leia a Bíblia, queridos. Mas leia lá do pai Jacó. Começa a ler lá daquele negócio lá, que ele tem um negócio todo torto que eu comentei com vocês lá, um negócio de primogenitude, que ele já fez um negócio mal sucedido. Certo? Começa a ler lá de trás para você ver a herança do pecado, onde começa. A consequência que vai para a próxima geração. E quem sofre? José. E José vê os irmãos. Fato que José faz um reboliço ali, queridos. E ele fala assim: mas só tem vocês então? Não, e nós temos um mais novinho. Benjamim é o mais novinho, nós temos ele. Então traz ele para mim. Não, mas eu não posso. Por quê? Nossa, meu pai morreria. Porque meu pai já perdeu um, né? Oh, meu pai, que Deus o tenha. Imagina se vem outro aqui, você vai querer ficar com ele aqui, né? Não, traga ele aqui. E trouxeram. E quando José olha seu irmãozinho mais novo, que era o mesmo filho do mesmo pai, da mesma mãe, era o seu irmão, ele abraça, imagina a alegria de ver. Só que ele queria ver o pai. Ele queria ver o pai. E ele viu o pai. A Bíblia fala que José, ele falou para os irmãos dele, viu? Quando ele se revela para os irmãos, e eu aqui viajando, né? Quando eu estava lendo, e ele fala para o irmão dele, viu? Eu sou José, acabou o teatro, gente. Sou eu que vocês venderam. E os irmãos dele ficavam pasmos, não puderam falar com ele, olhando assim para ele. Eu imagino os irmãos dele, meu Deus, agora deu ruim. Agora é game over. O Zé está mandando em todo mundo. Só não manda no faraó. Deu ruim para nós. E ele fala, traz o pai, pega a carruagem. Eu perdoo vocês, queridos, eu perdoo. Está todo mundo perdoado aqui. Eles se abraçam, eles choram.
e trazem o pai. Agora imagina lá o Jacó lá na casa lá, e chegam os irmãos, porque é o seguinte, quando eles foram buscar o pai, eles não foram com a mão banana, eles foram com as carruagens reais. Imagina ele chegando com aqueles carrão, se fosse hoje, né, parando, e o Zé ia olhar e falou, pronto, roubaram um. Eu pedi para esses meninos comprar comida, eles vêm, roubaram lá o Egito e estão vindo para cá. Aí eles contam, pai, eu imagino que a missão ficou para ajudar, né? Lembra do Zé? Do teu filho? Aham. Então, o Zé não morreu não. O Zé está vivo. Nós vendemos o Zé. E agora ele governa o Egito. E ele me mandou aqui. E eu vim aqui a mando dele para levar o senhor, ele quer te ver. Duas situações devem ter acontecido no coração do pai Jacó. Primeira situação, alegria. Opa, meu filho está vivo. Segunda situação, vontade de esfolar os outros no asfalto. Poxa vida, olha o tanto que eu sofri por causa desses meninos. E ele vai para o Egito. Ele reencontra o pai. Eles se abraçam. A Bíblia fala que quando ele vê o pai dele, ele corre. Ele abraça o pai dele e ele começa a chorar. Queridos, tudo que passou na vida de José foi para livrar pessoas. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pessoas foram salvas da morte por causa que um homem resolveu seguir em frente, mesmo tudo dando errado. Mesmo tudo dando errado. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão nessa noite. O que tem dado errado na sua vida? O que te aproxima dessa situação de José? Olha para o irmão que está do seu lado. Vê se ele tem a cara de José. A Bíblia fala que José era bonito. Se não tem ninguém que tem a cara de José, olha para mim aqui, que eu sou a cara do Zé. A Bíblia fala que era um menino muito bonito. Então olha para o José. Olha bem para ele, que ele pode ser o futuro governador. Ele pode ser o seu líder. Alguma coisa Deus tem para a vida dele. E tem para a sua também. Então, queridos, passe pelo processo, mas tendo intimidade com Deus, que uma unção de excelência ela vai te alcançar. Passa pelo processo, falando com Deus, crendo que Deus vai te livrar, porque Ele vai. Acredite, os sonhos de Deus jamais vão morrer para a sua vida. Creia, queridos. Pai,